Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2005, uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, nesta manhã, versículo 17. Apocalipse 22, 17, nessa manhã, tema para a nossa mensagem, tema é convite. Tema convite, e um convite é aquilo que você recebe para que você se dirija a algum lugar, e esse convite não é convite de homem, é convite de Deus para a sua vida nessa manhã. Lá Apocalipse 22, 17, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Até aqui, em nome de Jesus, porque nesta manhã o tema é convite, e Deus está mandando um convite para você, convite especial, convite para você participar de um grande casamento. Você sabia que Deus está te chamando para um casamento nessa manhã? Está enviando um convite para o casamento. Você fala, mas qual casamento? Eu não sabia disso. Jesus, Deus, o Espírito Santo, quer dizer, toda a Trindade, toda a manifestação gloriosa do Senhor, está mandando um convite para você. Convite este que é um convite de um casamento. E se você não sabe, este casamento será e vai se realizar no encontro entre Cristo e a igreja. Porque neste casamento o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Então você está recebendo um convite para participar das bodas do Cordeiro, quer dizer, a festa, a celebração, aquele momento em que Jesus vai se sentar na mesa junto com você, comigo, com todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador. Ah, mas eu não sabia disso. Pois saiba, vai haver uma ceia, a grande ceia do céu, as bodas do Cordeiro. E no momento, na ocasião das bodas do Cordeiro, a igreja de Cristo será entregue ao Senhor Jesus. E Jesus, como noivo, vai receber a esposa. E nesta manhã, Deus está mandando um convite para você, convite especial. Convite selado pelo Espírito Santo, convite agradável a você, a sua família, convite especial que deve ter na sua vida um privilégio. Você deve dar uma atenção, deve ter uma atenção redobrada na sua vida, porque de repente nessa manhã você ainda não faz parte do corpo de Cristo, de repente nessa manhã você ainda não entregou sua vida a Jesus e consequentemente você não está no rol dos convidados, você não fará parte dessa ceia, dessa boda do Cordeiro, dessas bodas do Cordeiro. Mas nessa manhã Deus quer convidar você, porque nessa manhã o título da nossa mensagem é o seguinte: um convite especial para você. Um convite especial para você, porque nessa manhã Jesus está convidando você. Jesus está convidando você, não somente Jesus, mas Deus está convidando, o Espírito Santo, a igreja está convidando você, para que você seja um convidado de honra, para que no momento da volta de Jesus você não fique cabisbaixo e na grande tribulação não. Você deve subir no arrebatamento, a encontrar-se com o Senhor nos ares, porque a seguir virá as bodas do Cordeiro. E nesta manhã Jesus e Deus, o Espírito Santo e a noiva e a esposa, e todos nós convidamos você, porque nesta manhã a Bíblia diz, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Nesse momento você tem um convite especial para você entrar nas bodas do Cordeiro. Mas o versículo,
ele é um versículo bom, porque ele vem mostrando alguns detalhes e circunstâncias desse casamento. Um detalhe e uma circunstância para você entender como será o procedimento. Como será o procedimento nas bodas do Cordeiro. Aqui diz em primeiríssimo lugar, para você e para mim. Aqui diz, e o Espírito e a esposa dizem vem. Veja, o Espírito e a esposa dizem vem. Quem é o Espírito, irmão? Quem é a esposa? Veja, o Espírito com letra maiúscula, com E maiúscula, você já sabe qual é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está orando por alguém? Você está clamando por alguém? Quem vai convencer essa pessoa? Você não converte ninguém. Eu não converto ninguém por eloquência, por dialética, por retórica. Eu não convenço ninguém por oratória. Não, eu posso suar um litro de suor, e eu não consigo converter ninguém. E o Espírito Santo, em um segundo somente, ele toca num coração de pedra e faz essa pessoa se arrepender do seu pecado, do seu passado. Então aqui diz que o Espírito, ele diz vem, junto com a esposa. E quem é a esposa? A esposa é a igreja, porque a esposa e a noiva são a mesma coisa. A questão ali é de situação, porque a noiva é antes do encontro e a esposa é depois do encontro. Como nessa parte de Apocalipse já aconteceu, porque essa narrativa é depois das bodas, então já apresenta como esposa. Então, tanto o Espírito, que é o Espírito de Deus, ele convence o homem, a esposa, quer dizer, a igreja de Cristo, está dizendo vem para você. Porque o Espírito, ele está dizendo vem, e a esposa, quer dizer, a igreja, também está dizendo vem para você nessa manhã. E você que está aí distante, você diz, eu um dia até quase que eu me entreguei a Jesus, mas eu não aceitei, eu não recebi, melhor dizendo, que a Bíblia fala em receber, não aceitar, mas eu não recebi. Então você está triste aí, está vindo outro carnaval, você está numa dúvida cruel, eu vou ou não vou? Eu digo para você, não vá. Não vá porque talvez seja o seu fim. Não vá porque talvez neste carnaval você não retorne, porque Deus está falando nesta sexta-feira ao seu coração. E o Espírito e a esposa estão suavemente falando no seu coração: vem para mim, venha para perto de Jesus, venha você que está atribulado, cansado, desesperado, você que já andou até pela igreja e está passando uma crise tremenda, já está pensando hoje em encher a cara de bebida, e esses dias não faça isso. Jesus está dizendo, não faça isso. Você que está aí nesse momento, passando por essa situação, Deus diz, pare nesse momento, porque o Espírito e a esposa estão te chamando, o Espírito e a esposa estão dizendo para você, vem. Mas venha quem? Venha você cansado, sobrecarregado, como diz em Mateus 11:28, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, os oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nesta manhã, aceite o convite especial de Deus para a sua vida, porque o Espírito e a esposa estão dizendo, vem. E quem ouve, diga, vem. Olha só, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Você mesmo, irmão. Você não está ouvindo agora? Pois a palavra está sendo direcionada a você. E quem ouve, diga, vem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito tem uma responsabilidade, porque o Espírito convence. A esposa também tem, porque a esposa é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mas aqui também diz que quem está ouvindo tem uma responsabilidade de dizer vem. Você aí, você mesmo, veja, você tem obrigação de chamar uma pessoa. Você está vendo essa pessoa na desgraça, esse teu parente está jogado, está largado, não quer saber de nada, às vezes nem sabe da palavra da salvação.
salvação. Pois Deus está dizendo para você nessa manhã, se você está ouvindo, você também pode dizer vem. Você também pode chegar nessa pessoa hoje e falar para ela, olha, Jesus está chamando você, Jesus quer você, porque você de repente pensar, mas eu já falei muitas vezes, mas de repente é a palavra de hoje. De repente é este momento que o milagre vai acontecer. Talvez nesta sexta-feira, quando você falar de Jesus para essa pessoa, que você falou, mas eu já falei muitas vezes, eu já chamei essa pessoa muitas vezes para visitar a minha igreja, já chamei essa pessoa muitas vezes para se aproximar de Jesus, mas ela nunca deu ouvido. Mas veja bem, uma coisa é quando você fala na carne, outra coisa é quando você fala tendo o Espírito Santo por trás de você. E nesta manhã veja que o versículo diz, se o Espírito e a esposa dizem vem, você que ouve diz vem, mas você vai dizer vem, vem, de acordo com a palavra que Jesus, que o Espírito está colocando na sua boca. Quer dizer que nesta manhã, neste dia, você não vai falar da mesma forma. Neste dia, você não simplesmente vai falar e a sua palavra vai ficar como que no ar, seca. Não, meu irmão, porque a palavra de Deus diz que ela mesmo não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que favorece, que apraz a Deus e prospera naquilo que Ele a enviou. Então nessa manhã, você está pensando, então quer dizer que agora vai dar certo? Vai dar certo. Você pode ter fé no coração. Você vai chegar para essa pessoa hoje e vai fazer um só convite. Não é encher a paciência dela, não é ser ignorante, ser grosso, não. Faça um convite no amor do Evangelho. Faça um convite como Jesus faria. E eu digo para você, você que ouve nessa manhã, você que se julga incapaz, que ninguém ouve a tua palavra, nesta manhã você vai chegar e vai dizer, olha você aí, você que está sofrendo, escravizado, acorrentado, Jesus está chamando você, porque nessa semana não será um carnaval como outro. Você pode dizer para ele, nessa semana, não, nesse ano, não será um carnaval como outro, porque nesse ano quem vai fazer carnaval é Jesus na tua vida, e Jesus vai fazer um carnaval, uma mudança radical, porque você vai falar na autoridade, na unção do Espírito Santo de Deus, porque Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço se manifesta quando você prega e a palavra penetra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem. E o versículo não terminou. O versículo diz mais, e quem tem sede venha. Olha só que tremendo. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve você está dizendo vem também. E quem tem sede venha. Quer dizer, esta pessoa, veja como é um ciclo, veja como é uma sequência. O Espírito que convence está dizendo vem, junto com a esposa, que é a igreja. Você está dizendo vem também para essa pessoa. Aí a outra pessoa, quem é a outra pessoa? Aquela que tem sede. E quem tem sede venha, quer dizer, essa pessoa que está sedenta. E de repente, olha só, não é nem o que está fora não, de repente quem está com sede é você. Você que é servo de Deus, você que serve a Deus há anos, anos e anos, mas você tem sede. Sede de explicação, sede de coerência, sede de justiça, porque estão humilhando você, abandonam você, não falam com você, então você tem sede também. Porque a sede dá lá fora, mas dá aqui dentro também. E você de repente tem sede de justiça nessa manhã. Você tem sede de justiça e Deus vai saciar a sua sede. Deus vai saciar a tua sede nessa manhã, porque o Espírito Santo está dizendo vem, e quem diga, quem diz, quem ouve, melhor dizendo, diz vem. E você nessa manhã que tem sede, claro que essa pessoa sem Jesus tem sede, mas de repente você também tem sede. Talvez você nessa manhã também tem sede, falta, carências, você falta coisa na tua vida e você sabe disso, você não aguenta mais, você até aparenta uma pessoa feliz, aparenta
aparência você parece ser uma pessoa feliz, mas por dentro você está amargurada, você está uma pessoa seca. Mas nessa manhã Jesus te dá vida. Nesta manhã Jesus dá vida para você, porque você que tem sede nessa manhã pode ter certeza. Se você tem sede, Jesus sacia a tua sede. Se você tem sede de justiça, Jesus faz justiça. Se você tem sede em qualquer área da sua vida, saiba, Deus mata a tua sede. Porque em João capítulo 4, verso 13, Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água viva que salte para a vida eterna. E nessa manhã você precisa de água, precisa matar a sua sede. Você que é fora da igreja, você que está dentro da igreja tem sede, Deus ele manda uma palavra para você. Jesus sacia a tua sede, Jesus faz justiça na tua vida, Jesus vai saciar a tua sede sim nessa manhã, porque lá em Mateus 5, versículo 6 diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E para terminar, e tome de graça. E quem quiser, melhor dizendo, tome de graça da água da vida. Veja, quem quiser, beba de graça, meu irmão. É gratuito, é totalmente livre, não tem que pagar nada. Veja, meu irmão, se você tem sede, Jesus está mandando um convite especial para você nesta manhã. Sede saciada, você terá sua boca molhada nessa manhã, mas não molhada por água comum, mas molhada pelas águas do Espírito Santo de Deus. Elabarassuriandará. Deus molha a tua boca nesta manhã, porque a tua boca estava seca, sedenta, neste deserto sombrio, deserto de serpentes, deserto de escorpiões, deserto de areia muito quente, mas Jesus está molhando a tua língua com a água do Espírito, e nessa manhã está dizendo: e quem quiser, beba de graça. Ah, mas me disseram que eu tenho que pagar. É mentira, não entra nessa lorota não, que mentira, que lorota boa. A Bíblia diz que é de graça, meu irmão. Se é de graça, não é pelas obras, se é de graça é pela virtude, porque a Bíblia diz em Efésios 2:8 que pela graça você é salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nesta manhã Deus te convida, um convite especial. O Espírito e a esposa estão dizendo: vem. E você que ouve, diga: vem também. E quem tem sede, quer dizer, todos nós carecemos da graça. Não há diferença, porque em Cristo não há negro nem branco, nem circuncidado nem incircuncidado, nem judeu nem gentio, porque todos nós estamos diante do mesmo Deus, Pai de todos, aquele que é sobre todos. E nessa manhã Ele mata a sede do pequeno, do grande, do que tem, do que não tem dinheiro, naquele que está no alto ou está embaixo. Deus é Pai nesta manhã, e saiba, Ele te convida para um manancial de águas vivas, porque se o Espírito diz vem, a esposa diz vem também, e você está dizendo vem, e todos nós vamos nessa manhã para essa cachoeira de Deus chamada a Palavra de Deus. E que Deus te abençoe grandemente hoje, porque assim diz a Palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.